Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ver nossa primeira aula de história sobre expansão marítima e tudo isso aconteceu no século XV, então guardem bem aí século XV, ok? Vamos lá. Primeiro, o que é expansão marítima? Expansão, o que significa a palavrinha expansão? Significa aumentar o tamanho, alargar. E marítima significa tudo relativo ao mar, a navegação pelo mar, tá? Então, expansão marítima é o quê? Expandir o mar? Não, né, meus amores? Não é expandir o mar, é expandir as rotas pelo mar, tá? Então, expansão marítima, aumentar as rotas marítimas de comércio, principalmente as rotas marítimas para comércio, porque eles precisavam, né, a Europa precisava ir comprar certos produtos que eles não produziam em outros países, tá? Vamos entender aqui o nosso mapa mundi, né, nosso mapinha aqui. Existem aqui alguns países que são importantes a gente estar localizado, tá? Bom, a gente tem aqui, ó, o continente europeu. Esse maiorzão aqui é a nossa Ásia, e aqui é a África, e aqui é a Austrália. Esqueçam a Austrália por enquanto, vamos pensar só no restinho aqui, ó. Os países, quem são os países protagonistas nessa nossa historinha, né? Quem são nossos personagens principais da nossa historinha? Portugal, Índia, aqui nós temos a Espanha, aqui nós temos a Itália e aqui nós temos o Brasil, ok? Então, o que acontecia, né? A princípio, as rotas comerciais, elas eram feitas aqui, ó, por dentro do mar Mediterrâneo. Então, eles saíam aqui da Europa, vinham pelo mar Mediterrâneo e vinham e chegavam até a Índia para comprar alguns produtos importantes naquela época. O que aconteceu? A Itália, aqui ó, tem formatinho de bota, começou a dar um chute, né, nos nossos amiguinhos europeus e não foi muito legal isso, porque eles queriam cobrar muito caro para que os produtos que os outros países ali da Europa iam buscar até a Índia, eles queriam que pagassem para eles. Toda vez que eles passassem por aqui, os outros países tinham que pagar para eles para passar por ali. Tá? Então, o que Portugal, Espanha começou a pensar? Vamos melhorar, vamos mudar, vamos começar a pensar um novo método de chegar até as Índias. E aí eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a pensar o quê? Vamos contornar toda a África saindo aqui, ó, do Oceano Atlântico e chegar aqui no Oceano Índico e, por fim, chegarmos à Índia, tá? Neste meio tempo, alguns historiadores dizem que foi sem querer, outros historiadores dizem que não, que foi de propósito mesmo. Eles fizeram uma rota e chegaram até o outro lado aqui, ó, até o continente americano, descobrindo o Brasil. Essa palavrinha descobrindo é um pouco controversa também entre os historiadores. Por que descobriram? O Brasil sempre esteve ali, não tinha nada que ser descoberto, tinha gente morando ali. Então, no máximo, alguns historiadores dizem que eles encontraram o Brasil. Mas até hoje, né, no dia 22 de abril, a gente comemora o quê? O descobrimento do Brasil, que foi como Portugal chamou este dia, tá? Bom, continuando. Desta maneira, né, quando os europeus, principalmente os portugueses e os espanhóis, falaram assim, não vamos mais pagar para a Itália para passar nossos produtos por aqui. A gente vai começar a pensar de outra forma. Foi aí que começou a expansão marítima, isso tudo no século XV. Então, ó, as rotas começaram a ser feitas aqui, ó, pela África, né, para chegar lá do outro lado. Aí descobriram aqui as Américas e etc. E essa foi a expansão marítima, tá? Então, o que foi a expansão marítima? Foi o processo onde eles começaram a tentar descobrir novas rotas para os seus barcos, para os seus navios, para as suas caravelas, para as suas naus, navegarem pelo mar para achar novas maneiras de chegar a outros países e a outros continentes. Beleza. Mas como tudo isso começou, né? Não foi do nada. Foi assim, hoje eu quero sair daqui e ir lá para o outro lado do mundo, mas eu não quero ir por aqui, pelo mar Mediterrâneo. Eu quero dar a volta inteira na África e chegar lá. Não foi bem assim, né? Bom, primeiro que aconteceu uma coisa muito triste na Europa no século XIV, ou seja, um século antes, né, da expansão marítima, que foi a peste negra.
Peste negra foi uma doença terrível que dizimou, ou seja, que matou milhões de pessoas. E nessa, né, de que muitas pessoas morreram, aí o comércio ficou ruim, eles precisavam o quê? Fortalecer a economia da Europa. E fazendo isso pelo mar Mediterrâneo, pagando tributo lá para a Itália, fazendo um monte de a cada país, a cada lugarzinho que eles passavam, eles tinham que pagar um tributo para conseguir levar o seu produto até o seu país ou até os outros países ali da Europa. Ficava tudo muito caro e eles não podiam bancar isso aí. Então, depois disso, eles quiseram fortalecer. Beleza. Só que o que acontece? No século XV, a infraestrutura e a tecnologia ali dos países era muito baixa, né? Tinha pouquíssima infraestrutura, não existia carro, tá? Não existia avião. Não pensa que é igual hoje, que você pega o avião e em 1 hora, 2, 3, você tá do outro lado do mundo ou você tá em outro país. Não era assim. E a comunicação também era extremamente difícil. Hoje a gente pega o celular, né, abre lá o nosso WhatsApp e fala com uma pessoa lá da Austrália tranquilamente, como se ela estivesse aqui na esquina conversando com você. E antes não era assim que funcionava. E muito menos o comércio, né? Imagina, hoje em dia você liga lá o computador, abre o site lá da AliExpress, compra um produto lá da China, demora um tempinho para chegar, mas chega na sua casa lá certinho, ou você abre o site da Amazon e faz a mesma coisa com produtos dos Estados Unidos e etc. Antes não era assim. Os navegadores, eles pegavam os seus barquinhos, entravam lá no barquinho, dava tchau para a família e não sabia se ia voltar, quando ia voltar, não tinha comunicação com ninguém, não sabia que jeito que estava, não sabia se estava tendo guerra pelo caminho, não sabia se estava tendo tempestade, porque eles não tinham o clima-tempo, né? Então, era muito complicado, era muito difícil. Só que existiam muitos produtos que a Europa não produzia e ela tinha necessidade, ela precisava ir procurar em outros lugares, tá? Bom, Espanha e Portugal. Neste entremeio, né, aqui, ó, na Europa, esses dois países, eles começaram a sobressair na sua tecnologia, tá? Ó, o continente europeu era formado por pequenos reinos e algumas monarquias poderosas começavam a se destacar, como Portugal e Espanha. Então, de toda a Europa ali, quem começou a se destacar nesse tempo foi quem? Espanha e Portugal, que fica aqui, ó, tá vendo? Ó, esse cucurucutucozinho aqui, ó, que dá ligação para a África, isso aqui é a Portugal e Espanha. Portugal fica aqui e a Espanha fica nesse pedacinho maior. E aqui nós temos a Itália, ó, que deu bota em todo mundo e queria as coisas só para ela, não queria ajudar os amiguinhos. E aqui, ó, no biquinho de pato aqui, ó, da Ásia, a gente tem o quê? A gente tem a nossa Índia, tá? Então, lembrem, eles saíam daqui, passavam pelo mar Mediterrâneo e chegavam até as Índias e aí eles começaram a pensar em novas rotas e fazer todo o translado aqui por volta da África, ok? Tá. Outra coisa importantíssima de se entender é o seguinte, apesar de a Europa ter passado por um processo de desenvolvimento econômico e cultural muito grande nesse final, né, da Idade Média, em termos culturais e tecnológicos, as civilizações orientais elas eram muito bem mais adiantadas. Então, assim, a Europa, né, aliás, Portugal aqui e Espanha, eles estavam legal, eles estavam melhorando a tecnologia depois de tudo que eles passaram lá, né, na peste negra, mas aqui o Oriente, eles ainda tinham muito mais desenvolvimento econômico e cultural nesse período. Beleza, mas então como que foi justamente, ó, tá vendo aqui, ó, Portugal e Espanha, ó, do lado o quê? Ocidental aqui, ó. Quem que divide? Oriente e Ocidente, o meridiano de Greenwich. Então, tem uma linha aqui, ó, imaginária, que divide o mundo ao meio. E do lado esquerdo nós temos o Ocidente, do lado direito nós temos o Oriente. E Portugal e Espanha estão bem aqui, ó, do lado do Ocidente, tá? Beleza, mas se o Ocidente não tinha tanta tecnologia quanto o lado oriental, como é que Portugal e Espanha começaram a fazer mega navios e começaram a fazer uma rota muito louca, dando toda a volta pelo continente africano? Bem, isso acontece por causa das grandes navegações, né?
Como assim das grandes navegações? Acontece por causa do comércio, tá? Aqui tá escrito assim, ó, só para vocês entenderem, ó. Mas se os orientais eram mais evoluídos tecnologicamente, por que os europeus é que construíram navios capazes de atravessar os oceanos? Por causa do comércio, tá? Todo o comércio europeu é feito através de vias fluviais, seja pelo mar, seja pelos rios. Por quê? Porque as rotas terrestres eram muito difíceis de serem transpassadas, porque ali existem muitas montanhas, existem muitas florestas, o clima é muito variado, tem lugar que é muito quente, tem lugar que é muito frio. Então ficava difícil naquela época. Você imagina pegar lá um cavalo e colocar uma carroça atrás dele e vamos supor 10 carroças e você atravessar a montanha. Na hora de ir, tá, beleza, tá vazio, aspas, né? Porque você tem que levar os seus alimentos para você comer durante a viagem, e a água, etc. E aí você chega até no outro país e depois você tem que continuar tendo, né, o seu alimento para você voltar, a sua água para você voltar, e mais tudo que você comprou lá. Imagina se atravessar a montanha, subir montanha, descer montanha, frio, calor, gelo. Era muito complicado. Então, por isso, eles não faziam o comércio deles pelas rotas terrestres, eles faziam isso pelas rotas marítimas. E por isso, eles tinham uma grande tecnologia de navegação. Eles já tinham barcos muito mais sofisticados do que o Oriente, por exemplo, tá? Nesse mapa, vocês podem ver as rotas terrestres aqui da Europa, ó. É só esse pedacinho verde aqui, ó. Tá vendo, ó? Bruges, Paris, Bordeaux, Veneza, Frankfurt, Colônia, tá? Aqui desse lado já é o lado oriental. E o resto tudo, ó, que são as rotas rosas aqui, ó, é tudo pelo mar, tá vendo? Ó, o mar Atlântico aqui, o mar Mediterrâneo aqui, e aqui eles entravam, ó, né? Passavam por esse pedacinho aqui, Alexandria e Cairo, que era um pedacinho que eles tinham que fazer pela terra, né? E aí daqui para baixo eles saíam lá no mar Mediterrâneo e iam até as Índias. Então, resumindo, como que, apesar de o Ocidente ser menos tecnológico do que o Oriente, foram justamente os europeus que construíram grandes navios para dar a volta, né, ali em toda a África, por causa que eles já tinham muito bem desenvolvido a sua navegação por causa do próprio comércio dentro da Europa. Porque ali a Europa eles produziam muitas coisas, justamente por causa da variação climática. Então, como vários lugares ali têm um clima diferente, uma geografia diferente, o que acontecia? Tinha lugar que produzia cereal, tinha lugar que produzia lã, tinha lugar que produzia vinho. Então, eles iam de cidadezinhas em cidadezinhas, né, de país em país, iam fazendo o seu comércio ali tudo pelo mar, compravam o que precisavam comprar e voltavam para suas cidades e vendiam, tá? Então, aqui, ó, então o transporte era feito por meio dos rios e do litoral devido à dificuldade geográfica e o clima, tá? Por isso que já era muito bem desenvolvido nessa época a navegação. E aí, voltando só aqui um pouquinho, como a nossa querida Itália aqui, ó, pedia para eles pagarem, toda vez que eles passavam por aqui, eles tinham que pagar, né, um tributo por causa que eles dominavam todo aqui, ó, todo o comércio com a Índia ali. Todo o comércio eles dominavam, eles tinham lá negócios com eles, então toda vez que eles passavam por ali, eles tinham que pagar tributo para eles. A mesma coisa acontecia aqui, ó, no Cairo, em Alexandria. Então, todos os lugares que eles paravam para abastecer, para qualquer coisa, eles tinham que pagar tributo para eles tinham que pagar, é como se fosse um imposto, né? Pagar um imposto para que essas mercadorias passassem por ali. Aí, o que aconteceu? Qual foi a solução? Portugal, Espanha estava quebrado, a Europa quebrada por causa da peste negra, estava começando a se reerguer, eles não queriam passar mais por lá, porque a Itália não queria deixar eles passar lá sem pagar os impostos, e aí eles falaram, vamos expandir o comércio marítimo, e foi aí que eles começaram a fazer aquela nova rota, tá? Para que eles faziam aquela nova rota? Porque eles não tinham especiarias, tá vendo? Ó, sem especiarias. O que eram especiarias? Eram os temperos muito caros, tá? Esses temperos que a gente compra hoje em dia no mercadinho, né? Também do reino, canela, gengibre, coentro, mostarda. Na época, aquilo ali, gente, era ouro. Era ouro em pó, tá?
Hoje em dia você vai no mercadinho e fala, me dá aí um saquinho de pimenta, você paga lá 80 centavos, R$1. Antes você tinha que pegar o olho da sua cara, né? Daí vem a expressão, né? Tá custando o olho da cara, você catava o olho da sua cara, dava pra pessoa e catava um saquinho de pimenta pra você levar pra sua casa. Mas, nossa, que ridículo, como assim? Por que pagava tão caro por causa de uns temperinhos, gente? Hoje em dia a gente usa só o salzinho e o alho na comida, tá tudo certo. Gente, aquela época não tinha geladeira. E aí precisava conservar, né, a comida por mais tempo. E quem faziam isso eram os tempeiros. Então, esses temperos é que faziam o processo que hoje a nossa geladeira faz, tá? Então, por isso eles eram tão importantes e por isso eles eram tão caros. E como a Europa não produzia, quem produzia era a Índia, eles tinham que ir em outro país pegar esse produto e revender depois nos seus países. E quem produzia, como eu já disse, era a Índia, tá? Expansão marítima comercial. Então, gente, resumindo, foi por causa disso, foi por causa de tudo isso que aconteceu a expansão marítima, tá? Índia produzia produtos que não existiam na Europa. A Itália tinha todo o monopólio aqui do comércio. Eles pegaram e fecharam, né, vamos dizer assim, um pacotão lá, que a Índia falou assim, você vem vender só pra mim, a preço mais barato, e na hora que chegar aqui eu vou distribuir pro resto tudo a preço de olho da cara. E Portugal virou e falou assim, não vou fazer isso, não vou mais pagar caro, e começou a pensar em novos lugares. Já que eu tenho a tecnologia de navegação para eu fazer uma viagem dessa, eu vou procurar outros caminhos para chegar até a Índia e parar de pagar esse tanto de imposto que eu pagava para vocês. Bom, quem buscava as especiarias e vendia caríssimo na Europa era a dona Itália, né, como eu já disse, principalmente essas duas cidades, Gênova e Veneza. Então, Gênova e Veneza eram os lugares de maior comércio e era onde você fazia lá todo o processo para pagar os impostos para chegar até os outros. Gente, eu achei maravilhosa essa carta. Vocês vão ver até que tem uma diferença ali, né, da primeira imagem que aparece a carta para essa, que essa tá mais coloridinha, que eu achei que merecia fazer esses adendos aqui. Presta atenção, essa aqui é uma carta de um mercador de Lisboa, ou seja, lá de Portugal, e ele descreve a rota das especiarias antes da descoberta do caminho marítimo para a Índia, no novo caminho, né, no caso. Presta atenção, ó. Desta terra de Calicut era a principal cidade da Índia onde eles iam buscar as especiarias, tá? Então, desta terra de Calicut vai a especiaria que se come em Portugal e em todas as províncias do mundo. Vão também nessa cidade muitas pedras preciosas de toda a sorte. Aqui carregam as naus, que eram navios de grande porte, de Meca, a especiaria, e a levam a uma cidade que está em Meca, que se chama Judeia. Então, vem as naus de Meca, tá? Vai até Calicut, pega as especiarias e leva as especiarias até a Judéia. E nesse momento eles pagam o primeiro tributo ao grande sultão, tá? E pagam ao grande sultão o seu direito. Beleza. Chegando na Judéia, né? Então, e dali, né, na Judéia, eles tornam a carregar em outras naus mais pequenas. Então, tira das naus de grande porte, né, que foi de Calicut até a Judéia. Lá na Judéia, tira dessas naus grandes, passa para algumas menores e a levam pelo Mar Ruivo a um lugar que está junto com Santa Catarina do Monte Sinai. Então, ou seja, está perto de Santa Catarina do Monte Sinai, que se chama Tunis, que é a capital da Tunísia, tá? Então, saiu de Calicut em navios grandes, chegou na Judéia, pagaram tributo lá em Calicut, chegou na Judéia, transferiram tudo isso para navios menores, andaram pelo Mar Ruivo, chegaram em Tunis e pagaram de novo. Chegando lá em Tunis, eles pegam toda a mercadoria que estava nas naus e transferem tudo isso para camelos. Esses camelos eles eram alugados a 4 cruzados cada camelo, e a levam até o Cairo em 10 dias. Então, saiu dos barcos de Tunis, pegou o camelo, andou com esses camelos, com a mercadoria, até o Cairo por 10 dias, e aqui pagaram outro tributo. Então, lá no Cairo pagaram outro tributo. E neste caminho para o Cairo, muitas vezes os salteiam, ou seja, os roubam os ladrões que há naquela terra, os quais são alárabes, que eram grupos de árabes do deserto, e outros, tá? A
Aqui, ou seja, lá no Cairo, eles tornam a carregar outra vez em umas naus. Então, eu tava no camelo, chegou no Cairo, tá? Pega, tira tudo dos camelos e passa de novo para naus que vão subir o rio, que é o rio Nilo, né? Porque o Cairo é lá no Egito, então eles sobem o rio Nilo, que vai até a terra do Preste João, que era um soberano cristão lá da época, tá? Da Índia abaixo. E vão por esse rio por 2 dias. Então, eles navegam com a mercadoria pelo rio, né, Nilo, por 2 dias, até que chegam a um lugar que se chama Rochete, ou Roxete, não sei, e paga de novo. Então, subiram o rio Nilo por mais 2 dias, chegaram na outra cidade, pagaram de novo. Chegaram em Rochete, eles pegam tudo que estava dentro dos barcos e carregam de novo em camelo. E levam em uma jornada a uma cidade que se chama Alexandria, que a gente já viu no slide anterior, né? Vamos voltar aqui só para vocês verem, relembrarem onde era Alexandria. Aqui, ó. Do Cairo, eles, ó, de Meca, tá vendo? Meca, eles passaram, ó, Cairo, Alexandria. Ok, vamos voltar lá para o nosso slide. Então, nós estamos aqui. Chegou em Alexandria, qual é Porto de Mar. Então, chegaram de novo no Porto do Mar. Então, arranca tudo de novo dos camelos e pega lá e põe nas galés, que eram navios a remo. Então, você imagina. Já saíram dos camelinhos, pegaram, jogaram tudo dentro das galés, que era um navio a remo. E essas galés, gente, elas não eram de Alexandria. Essas galés eram de Veneza e de Gênova. Então, Veneza e Gênova mandavam as galés buscar as especiarias, porque aí você não tem jeito de fugir do outro tributo, do sultão, que eram 600 mil cruzados. Então, era assim um absurdo de caro. Não dá para você negociar com outro cara, vamos aí pegar aí o seu navio e fazer aí, ó, um esquema pra gente não precisar pagar de novo esse direito. Não. Veneza e Gênova pegava, mandava as galés até Alexandria e eles lá de novo pagavam 600 mil cruzados, dos quais dá em cada ano a um rei que se chama Cidadinho 100 mil cruzados para que faça a guerra do Preste João. Tá. Dali, né, que eles mandam as galés, aí as galés, né, pegam as especiarias em Alexandria, volta para Veneza ou para Gênova ali, né? E aí, aí sim, as especiarias elas são espalhadas por toda a Europa, acrescidas imensamente no seu custo. Então, gente, era um rolê muito grande para você fazer aquilo ali por dentro. Porque aí você pensa, né? Nossa, mas por ali era tão mais perto, né? Ali por dentro, olha, é tão mais perto vir por aqui do que dar toda essa volta. Mas vocês viram o rolê que era? Sai daqui, vai até uma cidade, aí pega camelo, aí depois pega barco de novo, aí depois pega camelo de novo, e nesse meio tempo você vai pagando. Vai pagando, vai pagando, vai pagando. Na hora que chegava aqui, né? Em Gênova e Veneza, o que acontecia? Daqui era distribuído para todo mundo e era exorbitantemente caro, né? Até poderíamos arrumar aqui e colocar para cá, né? Esse coisa, porque parava aqui e daqui ia para outros lugares. Bom, pessoal, não é à toa, né? Que os portugueses falaram, não dá, chega, não vamos mais pagar caro, não, vamos descobrir novas rotas, vamos mudar o esquema aqui, porque você imagina, só de você ficar contratando camelo e pula de um barco para o outro, você não era o seu barco, você pegava, você ia de uma ponta na outra, não existia isso, era de pontinho em pontinho, pagando e alugando e não sei o quê. Aí eles falam assim, não, aí a gente tem os barcos, nós temos a tecnologia para isso, vamos por aqui, né, por baixo, e vamos direto, e a gente não paga nada, a gente não fica nesse negócio de ficar tira e põe de camelo e de navio, não sei o que lá, porque era muito, muito pesado o negócio e muito caro. Aí aqui a gente chega, então, como, né, as viagens marítimas, né? E assim começaram as viagens marítimas, por causa de todo esse
rolê. Aí aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, Pedro de Covilha, ele fazia esse trajeto por dentro, certo? Até a Calicut aqui que a gente falou, ó, tá vendo? Goa, Calicut, lá na Índia. O Bartolomeu Dias, ele foi o primeiro que conseguiu passar aqui pelo Cabo das Tormentas, porque até então os barcos aqui, eles afundavam, porque ali o clima era muito ruim, existiam muitas tempestades, e os barcos viravam e morria todo mundo. Então, quando ele conseguiu transpassar, né, o Cabo das Tormentas, ele até mudou o nome do cabo para Cabo da Boa Esperança, e ele conseguiu ir até o seu destino. O Vasco da Gama, ele deu uma voltinha a mais aqui e chegou, né, até Calicut. E por fim, o Pedro Álvares Cabral, que saiu lá de Lisboa, deu um pulinho aqui no Brasil, em Porto Seguro, para curtir um carnaval, né, não sei o quê. Bem de brincadeira, gente, óbvio que não. Ele chegou até Porto Seguro, igual a gente falou, não se sabe se foi de propósito ou se foi sem querer. Talvez aqui na viagem aqui do Vasco da Gama ou outros eles já tivessem avistado alguma coisa, não se sabe. Os historiadores eles estão aí sem definir. Aí ele chegou até o Brasil, deu um rolê aqui, falou beleza, viu o que tinha, falou assim, valeu galera, até a próxima, daqui a pouco a gente volta pra gente pegar tudo aí que vocês têm, colonizar vocês, fazer vocês de escravo e levar todas as suas riquezas para Portugal. Mas isso vai ser daqui a pouco, porque eu vou fazer umas comprinhas ali em Calicut e vou voltar para vender lá em Lisboa. Beleza, pessoal? Então a próxima aula são viagens marítimas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.